E hoje eu vou falar com vocês nessa live, né? Graças a Deus nós estamos aí mais um dia. Hoje eu vou falar para vocês sobre o caso dos 16 PMs condenados no Paraná, né? Então uma notícia que saiu, uma condenação, penas elevadíssimas, né? Então a pena mais baixa, 5 anos e 9 meses, a pena mais baixa dos 16 militares, né? Policiais militares condenados, a pena mais baixa de 5 anos e 9 meses, a mais alta passa de 16 anos. Então a gente vai falar um pouco sobre esse caso, chamou atenção, está na mídia, né? E traz uma repercussão policiais militares, né? Então assim, é um caso bem peculiar, e eu vou falar para vocês um pouco, né, o que tem, né, o que saiu na mídia, e a gente vai conversar um pouquinho, desenvolver essa nossa live sobre esse assunto, onde 16 policiais militares foram condenados por peculato, falsidade e associação criminosa. Então você sabia desse caso, você tem conhecimento, isso está na mídia. E essa situação traz uma temática, né, para os policiais militares, né, para a polícia militar, como funciona a perda do posto, né, e da patente dos oficiais que são policiais militares ou oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, e também graduações, praças que são militares, né, de carreira, né, são concursados, né, as praças da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar. E a gente vai falar um pouco sobre esse caso. Então a gente vai tratar um caso real muito recente, onde 16 policiais militares do Paraná foram condenados. E a condenação que se levantou nessa investigação foi deles se apropriarem de mercadorias durante as abordagens, né, que ocorriam, né, lá em Medianeira. As abordagens ocorriam em Medianeira. Vamos lá, uma questão, né, que a maior pena, como eu já falei aqui, 16 anos, acima de 16 anos. E a menor pena está com 5 anos e 9 meses, né? 5 anos e 9 meses. E esses policiais, né, o que se trouxe aquilo dali? Houve uma formação desse grupo que trabalhava lá em Medianeira, que é o que está foi noticiado, é o que, por exemplo, a denúncia, né, e depois a decisão, né, da juíza, né, em primeira instância, que vai trazer essa situação, mas eu vou trazer aqui a repercussão para eles sobre perda, né, perda do cargo público, a perda do cargo público para esses militares. Então como funciona? Né, o estatuto do policial militar, né, então a legislação, né, da Polícia Militar do Paraná, né, ele traz lá que a perda do posto e da patente dos oficiais, né, vai se efetivar nas seguintes situações: perda da qualidade de cidadão brasileiro, então se ele for para fora e decidir mudar a nacionalidade dele, a condenação a uma pena de prisão, né, superior a 2 anos, imposta em sentença transitada em julgado. E nesse caso, né, quando o Tribunal de Justiça do Estado confirmar a sentença do Conselho de Justiça, que declarar o oficial indigno ou incompatível para com o oficialato, nesse caso da legislação penal, ele vai perder o posto e a patente. Então preste atenção que, da mesma forma, para os militares federais, né, o estatuto, né, que ele fala, é o código, né, que ele diz ali o seguinte, né, é o Código de Polícia Militar do Estado do Paraná. Código de Polícia Militar do Estado do Paraná. E nesse caso, ele vai trazer esse dispositivo, que é o artigo 113, que ele fala da perda do posto e da patente. Quando a gente usa o termo posto, né, na legislação militar, você se refere a oficiais. Praças, você usa o termo graduação. Então, lá na notícia que nós temos ali, não traz no extrato da notícia, não traz posto ou graduação dos envolvidos nesse processo que levou à condenação desses 16 policiais. Então entende-se que lá, né, que esses policiais, né, eles se envolveram, né, em peculato, em falsidade e associação criminosa. São os tipos penais. Então os 16 policiais militares da 2ª Companhia de Polícia Militar de Medianeira, Polícia Militar do Estado do Paraná. Então o que se fala, né, na notícia, o que se foi traído? Que eles abordavam contrabandistas, eles se apropriavam das mercadorias que eram celulares, perfumes, eletrônicos, eles não registravam essa apreensão, né, no termo de apreensão formal, não faziam, né, ou registravam falsamente uma quantidade menor de mercadoria. Essa é a investigação que a Corregedoria fez, juntamente com o Ministério Público do Estado do Paraná, que ensejou numa denúncia. E nessa denúncia, o processo e o julgamento e, por fim, a condenação desses militares.
né? É uma situação que traz um desfecho. Então, os crimes, né, nesse caso específico, eles atentaram diretamente contra a fé pública e a confiança da população na corporação. O que enseja, desse momento, uma possibilidade já, além da abertura desse processo com a condenação, existe também a abertura de processos próprios dos conselhos de justiça e conselho de disciplina, que correm também para esses militares. Da mesma forma que corre para os militares federais, os militares estaduais também estão sujeitos a passar pelo crivo do Tribunal de Honra, processo e julgamento onde será analisada a conduta moral e a possibilidade de permanecer nos quadros da Polícia Militar do Estado do Paraná, que é esse caso, essa notícia que trouxe. Então, assim, a condenação desses 16 militares apenas elevadas. Então, como eu falei, a pena mais alta passa de 16 anos de reclusão e a menor pena para alguns condenados ficou em 5 anos e 9 meses de reclusão, né? Então, assim, nesse caso, a justiça, né, a justiça militar estadual também vai analisar ainda, né, em grau de recurso, a manutenção ou não dessas condenações ou a questão da redução de pena. Mas é importante entender que os militares, eles estão sob o crivo de 2 tipos de processo. Então, primeiro o processo criminal militar, que é esse que eu trago aqui, debato com vocês todos os dias, e também existe o processo de conduta moral. Esse processo de conduta moral também tenho falado aqui em outras lives, e vocês têm me assistido diariamente, onde nós comentamos sobre o processo e julgamento de militares, especialmente os militares condenados, né, pelo Supremo Tribunal Federal, são militares federais. Aí o ex-presidente Bolsonaro, como capitão reformado do Exército, 3 oficiais generais, né, e um almirante. Então, nesse processo, 5 oficiais serão processados e julgados após o trânsito em julgado dessa condenação, mesmo que haja uma PEC, o PL, né, que mude o nome de PL da anistia para PL da dosimetria, que é essa discussão que está sendo feita. Isso não é, como eu falei na live de ontem, se você estava me assistindo aqui e ficou comigo até o final, não é uma mudança singela de tirar de PL da anistia para PL da dosimetria. Por que dosimetria? Porque vai na dose, o nome está dizendo dose, na dose da pena. Então, se você vai atingir a dose, você não vai excluir, né? Na anistia, o PL da anistia, você exclui o crime por meio de uma lei, né, a ser elaborada e tratada e depois ali publicada pelo próprio Congresso Nacional. No caso, a Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal, e a aprovação das casas, né, uma anistia em relação aos crimes cometidos no dia 8 de janeiro de 2023. PL, né, da dosimetria, você não extingue o crime, você não afasta a criminalidade. Você mantém o crime, mas reduz a pena. Redução de pena entra diretamente nessa situação que nós estamos tratando aqui sobre uma condenação criminal de militares estaduais, né? 16 policiais militares estaduais, né, da Polícia Militar do Paraná, então foram condenados, né, por crimes, né, que se tratou de peculato, de falsidade ideológica e de associação criminosa. Esses militares estavam lotados na 2ª Companhia de Polícia Militar em Medianeira. E o que isso implicava? O que isso trazia? O que eles faziam para chegar a esse ponto, né? Então a investigação trouxe que eles se apropriavam, eles faziam abordagens e se apropriavam de mercadorias, né, que passavam ali, que estavam sendo contrabandeadas, que estavam sendo internalizadas de forma indevida no país. Eles se apropriavam dessa mercadoria e não faziam o registro, o termo de apreensão de forma correta. O que ensejou, após essa investigação, um arcabouço probatório muito grande, onde trouxe penas elevadas a essas pessoas. Então já vou pedir para você, eu sou César Freitas, advogado, mestre em Direito, e curta essa live. Eu sou coronel da reserva do Exército e fui assessor de ministro do Superior Tribunal Militar. E curta essa live porque eu conheço esses processos, né, não detalhadamente porque eu não atuei como advogado nesse processo. Estou trazendo aqui para você uma informação de como se processa a perda do posto, né, e da patente de oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná, que a Constituição, né, o Estatuto, né, dos policiais militares do Paraná também traz um dispositivo semelhante ao da nossa Constituição Federal, né, que vale para os militares das Forças Armadas, que a perda do posto e da patente, ela deve passar pelo crivo, né, por um outro processo e ser confirmada,
né, pelo Tribunal de Justiça, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, assim, é muito semelhante. Então, é muito semelhante. Precisa se detalhar e estudar. E a perda do cargo para praças, que aqui também, não vou detalhar aqui a quantidade de oficiais, são 16 policiais militares. Ali tem oficiais e tem praças. Praças que todas estão com pena acima de 2 anos, terão como uma pena acessória a perda do cargo público. E nesse caso, por exemplo, de praças, tanto das Forças Armadas como das polícias militares, eles não... Praças, né, que vai do soldado, praça, tá bom? Para você entender o que é uma praça. Nas Forças Armadas e na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro Militar. Uma boa pergunta aqui que me foi feita. Praça é a graduação, né? Vai na graduação, que vai graduação de soldado até subtenente e suboficial. Né? Então essa é a praça, subtenente, suboficial, a soldado, ou de soldado vai crescendo até subtenente, suboficial. E essas praças, elas podem perder, né, o cargo público diretamente como pena acessória, né, está prevista no Código Penal como uma pena acessória à perda do cargo público, e no caso, uma pena superior a 2 anos para esses militares, e é o que diz o Estatuto do Policial Militar, da Polícia Militar do Paraná. Então diz exatamente isso, perder, né, o cargo público com uma pena superior a 2 anos. E para que haja perda para que essas praças perdam o cargo, essa pena acessória ela deve estar declarada na sentença condenatória. Então não é automático. Não é automático. Tem que haver a declaração na sentença condenatória. Para os oficiais, que é diferente. Os oficiais necessitam de um outro processo. Então, transitada e julgado a sentença penal condenatória para os oficiais, será aberto um outro processo, que é o processo de indignidade e de incompatibilidade para com o oficialato. Se for declarado indigno ou incompatível de permanecer nos quadros da Polícia Militar do Estado do Paraná, esses oficiais serão, sim, perderão o seu posto. As praças não, praça não precisa. Se a pena for abaixo de 2 anos, não temos nesses 16 condenados nenhuma pena abaixo de 2 anos. Se uma pena, eu já te respondo, Silvio Rafael, boa pergunta. E o aspirante oficial, né? Como é que, boa pergunta aqui do Silvio Rafael, eu já respondo, tá? Mas no caso desses militares, todos eles estão com pena superior a 2 anos. E se sendo praça, a perda do cargo público como pena acessória deve constar na decisão condenatória, deve constar na sentença. Se não constar na sentença, o Ministério Público pode apelar e solicitar a reforma da sentença para constar, né, a perda do cargo público. Se isso passar em branco, tanto pelo Ministério Público, nesse caso, subir ao tribunal as apelações das defesas sem esse dado, a perda do cargo público para as praças, né, ela não será de forma automática. Nesse caso, a Polícia Militar deverá abrir, né, um conselho de disciplina, onde esses militares que não tiveram, né, a perda do cargo, militares que são as praças, não tiveram a perda do cargo de forma registrada na sentença, vão sofrer o processo também do Tribunal de Honra, que é o Conselho de Disciplina, para verificar a possibilidade de permanecerem ou não na força. Então vamos lá, pergunta do Silvio Rafael, boa pergunta. E o aspirante a oficial? Então o aspirante a oficial ele é considerado uma praça especial. Então a legislação, né, e aí eu faço a pesquisa aqui agora, exatamente como o que tem aqui, por exemplo, no Estatuto aqui da Polícia Militar do Paraná, oficial. Então aqui, ó, praça especial, né? As praças de cabo a subtenente, conforme respectivas em boletim interno, e o aspirante oficial, praça especial também. Então, o Estatuto da Polícia Militar do Paraná, da mesma forma que o Estatuto dos Militares Federais, ele considera o aspirante a oficial como uma praça especial. Sendo praça, ele vai ter, da mesma forma que as demais praças, o processo e o julgamento dele, nesse caso, a perda do cargo público como uma pena acessória, se for acima de 2 anos, certo? Então, é interessante esse dado para que você faça uma comparação, entenda que os policiais militares e os policiais dos corpos de bombeiros militares, eles têm também direitos e garantias
assegurados também na Constituição, né, estadual, e são similares, né, são direitos e garantias similares aos dos militares federais. E aí entra uma situação que muita gente me pergunta sobre a questão da pensão militar. A pensão militar também vai nesse mesmo molde, nos mesmos moldes dos militares federais, vai também ser analisada a situação da pensão militar para as famílias desses militares condenados, né, a uma pena elevada. E como ficaria? Hoje ainda não há uma situação específica, mas deve-se analisar a legislação estadual para ver como fica a família e a situação da morte ficta. Então, nesse caso, a perda do posto e da patente, a perda do cargo público, né? Nesse caso, como que fica? Eles vão ser excluídos da força e você tem a situação de morte ficta na qual, né, a família se habilita para poder receber uma pensão, né, militar, nesse caso desses militares estaduais.